opéra. Bons aplausos para ele. Deseja louvado esta manhã pela sua graça no meio de nós. Ele está pronto para operar. E o profeta também está pronto. Aleluia. Amen. E haverá maravilhas na sua vida hoje, em nome poderoso de Jesus. Todos os doentes ficarão curados. Aleluia. Amen. Bons aplausos. Estamos a falar das ofertas. A primeira oferta é holocausto. O que falamos da holocausto? Falamos o que é da holocausto? Levanta a mão. O que falamos? O que é holocausto? Um minuto. Quem pode explicar? Durante um minuto. O que é holocausto e é para quê? A oferta que nós chamamos holocausto. Dá-lhe micro aí. Faveur ya nzambe kati na yo. Offrande ya faveur. Som tapesi offrande wana nzamba sali faveur. Amen. Na problème hoje é difícil. Na problème nós a solução te betele ma bom macas. Bons aplausos para ela. E falamos também outra oferta é o que? A primícia. Quem pode explicar o que é a primícia? Porque a primícia dá micro aí na nossa mamã. Que significa a oferta primícia? É alguém, um exemplo, trabalha numa empresa, você não estava a trabalhar, Deus fez uma maravilha para ti, alcançaste o trabalho, o primeiro salário que você vai ganhar, somente vais tirar o dinheiro de táxi que você gasta e de resto tudo vai trazer na igreja. Bons aplausos para ela. Beta a boca bem para a mamãe. A primícia é a primeira oferta. A primeira oferta. Deve saber isso. Se você quer prosperar no seu trabalho, você abriu a loja, tudo que você vai ganhar pelo primeiro é a primícia. Você começou a vender primícia. Aleluia. Amen. E falamos também do que? Esmola. Falamos isso na terça-feira. Quem pode explicar o que é esmola? Dá micro aí na mamãe. Diga-nos o que é esmola. Omoneza ofrande oyo topesaka bato baza na pasi. Tosungaka ba orphelin, ba veuve. Yango nde tobengi omone. Bons aplausos para ela. Beta boca pona sé. Esmola é uma oferta. Nós ajudamos as viúvas, os doentes que estão nos hospitais e os que estão nas cadeias. Não pode trabalhar, você trabalha, você faz negócio, nunca pensou de ajudar as pessoas que faltam. Jamais au caniso sunga bato bazozanga. Se realmente você quer prosperar, começa a pensar também que devo começar também a ajudar as pessoas que têm problemas, que estão nos hospitais, cadeias, viúvas. Aleluia. Amen. E por isso lá na entrada colocamos um cesto. Cada vez todos os cultos vamos começar a ter cesto lá atrás. Cada vez você entra, mete lá alguma coisa. A direção da igreja vai começar a organizar e depois para ajudar as viúvas, para nós irmos no hospital visitar os doentes. Se a igreja comprar arroz, fuba de milho, levar no hospital, vai ajudar muito a gente e nós, na nossa vez, seremos muito abençoados. Na sua vida, você trabalha, você faz negócio, pensa
para começar também a ajudar os outros. Yo salaka na vie nzamba peso kanisa bato bazana No passe. seu bairro, Na quartier na yo, na sua rua, na nzela na yo, tem lá pessoas que estão dormindo com fome. ezana bato balala na banzala. Aleluia. Amen. Quando você faz a sua comida, pensa também no vizinho. Tango lambi kanisa pe ba voisin Você bazangi. sabe a sua situação. Oyebi situation na bango. Leva lá um prato de arroz, ele vai gostar bastante Sim. e dirá que Deus te abençoa e você vai ser abençoado. Tinda sani moko ya loso pona bango pe nzamba ko sepela ko pambola yo. Você leva os seus filhos na loja, O memi bano na magasin. estás a comprar roupa para eles. O que soba bilamba pona bango. Pega um filho do vizinho, Zo mwana moko ya voisin. diga-lhe, acompanha-nos na loja. Yebi se tokei na magasin. Quando está a fazer compra para teus filhos, Tango zo soba bilamba pona bana na compra yo. também alguma coisa para aquele filho. Sambela pe loko moko pona mwana na. Os seus parentes vão gostar bastante e você vai ser abençoado. Ba parane ba ko sepela mingi pe yo ko pambola ma. Diga ao seu próximo esmolas, diga-lhe. Ok, outra oferta é a oferta do culto. O que é a oferta do culto? E quando é que podemos trazer a oferta e a qualidade da oferta? Alguém pode falar? Fica livre. Ndeko moko loba ko sena offrande culte. A oferta do culto. Offrande culte. Quem pode dizer? Nana ko ko loba. Dá-me com aí, ok? okoki koyana ndako ya Nzambe maboko pamba te. Amen. Et puis efi kopesa dízimo. Ok. A oferta do culto, cada vez vemos na presença de Deus, Offrande culte tango tozo na présence ya Nzambe. não pode vir as mãos vazias. Toko ko ya maboko pamba te. Deve trazer sempre oferta. Esengi ko mema toujours offrande. Oferta não é só dinheiro. Offrande ezaka mbongo te. Oferta é tudo que você tem que pode ofertar a Deus. Offrande ze loko nyonso za nango ko offrir na Nzambe. Se você não tem dinheiro para ofertar, Soko za na mbongo ta ko offrir. mas tem outra coisa para ofertar. Ozele lo musupo na ko offrir. Aleluia. Amen. E depois falamos de quê? Falamos do quê? Oferta voluntária. Ok, oferta voluntária ou oferta da construção. O que falamos da oferta voluntária? Tolobela nini concernant offrande volontaire. Outra pessoa, a mamãe já entrega o micro aí na irmã que está lá atrás. Oferta voluntária ou da construção. O que falamos? Oferta voluntária, falamos daquele tipo de oferta que alguém entrega voluntariamente. Por exemplo, se queremos construir o templo, alguém decide vender algo ou entregar algo à igreja para servir como na construção da igreja. Quer dizer, ninguém pediu, mas tu decidiste entregar na construção da igreja. Bons aplausos para ela. Bons aplausos para ela. Beta boca bien. Você trabalha, Yo salaka. tem a sua empresa, Ozana empresa na yo. a loja ou você faz negócio. Ozana magasin bio sala commerce. Você pretende prosperar. Yo ligi o prospérer. Você quer que Deus multiplica os seus afazeres. O ligi nzamba multiplier misana yo. Pensa na oferta voluntária. Kanisa na offrande volontaire. Ninguém pediu a oferta. Mutu da sengo offrande. Você pega valor. Yo zui valeur moko. Você traz na igreja. On memi na église. Profeta, está aqui a minha oferta voluntária. Prophète la offrande na volontaire yango. A pessoa na igreja que dá oferta voluntária. Ezana bato na église apesa offrande volontaire. Aleluia. Você pode trazer o seu carro, profeta, essa aqui é oferta voluntária. O profeta vai vender o carro, a direção da igreja, digo, vai vender o carro e vão fazer algo na igreja com o dinheiro que você deu. Okoki koyana mutuka na yo bi prophète offrande na volontaire yango. Direction église bateki mbongo na basali musala bazana. Você pretende prosperar. Yo tu olingo prospérer. Pensa na oferta voluntária. Kanisa na pon offrande Se volontaire. a igreja quer fazer algo, construir o templo. Soki église ninguém salomo so construire temple. Aleluia. Amen. O profeta vai dizer: queremos fazer, construir templo ou queremos trocar os instrumentos. Prophète alobi to lingi to tonga temple bi to Venda sande ba dinheiro. sesima. Yako pesa mbongo. Você tem que levantar e vir dar algo a Deus. Yo sengelo tele mo ko pesa loko moko na Nzambe. Se o profeta dizer: Soki prophète alobi queremos comprar este quintal, to lingi to somba lupango oyo. quem vai dar a sua contribuição é oferta voluntária. Nana ko pesa contribution da offrande volontaire. Não pode faltar nada para dar. Se não tem o valor,
traz alguma coisa a partir de casa e dá a Deus. Vamos vender e vamos fazer o que a igreja deseja. Você pretende prosperar no seu negócio, mas cada vez Deus precisa dinheiro para fazer alguma coisa. Você não quer dar. Se não quer dar, não espera a prosperidade. Falamos quando o povo de Israel saíra do Egito. Depois de 3 meses da marcha, Deus disse ao profeta: diga ao povo para dar todo de valor que eles têm. O povo trouxera tudo de valor, ouro, pratas que eles tinham. Aleluia. Amen. Bons aplausos. Milolo. Mas nós aqui na igreja temos muita sorte e muita graça, bendito. Nós aqui temos muita graça. Talvez fizemos muitas coisas sem pedir a oferta voluntária. Através do dinheiro dos patrocinadores, através das ofertas do culto, através da oferta que entra no dízimo, nós fizemos muitas coisas. E tenho boa nova para você. No seu dinheiro que você anda a dar, dos patrocinadores, da oferta, a igreja comprou este quintal. Neste momento, este quintal pertence à igreja. Pagamos isso, foi na quarta-feira. A procuração, o advogado fez a procuração, fizemos a transferência a partir da conta da igreja até na conta do dono. Este quintal é da igreja. Oh yes! Milolo. Vai pagar! Milolo, mamãe basade. My daddy! Bons aplausos. Não se preocupe. O dinheiro que você anda a dar na igreja é de Deus. Ninguém come isso. Ninguém come isso. É para a igreja. Aleluia. Amen. Bons aplausos. Existe mais uma oferta que chamamos oferta de reconhecimento. Oferta de reconhecimento. Oferta d'ação de graça. Aleluia. Amen. Diga ao seu próximo a oferta d'ação de graça. Diga-lhe. Cada vez Deus operou algo na sua vida. Levanta a voz. Deve dar ação de graça. É uma oferta, mas nós demos a Deus quando recebemos algo a Ele. Quando nós reconhecemos que o que estou a viver na minha vida foi Deus que operou, é aí que nós demos essa oferta. Na sua vida cristã, deve saber essa oferta, ação de graça. Aleluia. Amen. Você estava a procurar algo. Estava a procurar a cura. A doença estava a incomodar bastante a sua vida. Deus te curou. Você deve trazer a oferta da ação de graça. Quando você vai trazer essa oferta, vai dizer: Deus, estava doente, você me curou. Está aqui a oferta do reconhecimento, da cura que você me deu. Essa oferta.
Você viajou. Yo voyage aqui. Voltou. Ozongi. Tem que dar oferta. Le Seigneur peut s'offrande. Alléluia. Amen. Tava sanga, a gravidez estava pronto para sair. O prophète a fait oração para você, sangue parou. Prophète sambeli pono makile katani. Você notou mudou. Estou curado. Na biki. Deve preparar a oferta para dar a Deus. E Seigneur prepare ofranda com pesa na Nzambe. O seu salário não estava saindo, estava bloqueado. Salário não estava mateza aqui bloqueado. Você estava chorando. Yo bando lela. Não tinha nada para comer em casa. A vida tornou difícil. Via como aqui difícil. Porque o salário não estava saindo mais. O salário zago masute. Deus fez a graça. O salário começou a sair normalmente. Salário como normalmente. Arranja o envelope, traz na igreja. A oferta da ação de graça. Oferta de ação de graça. Se você trazer a oferta da ação de graça, tem três coisas. A primeira coisa, isso demonstra o seu reconhecimento a Deus. Você trouxe a oferta, demonstra o seu reconhecimento a Deus. A segunda coisa, Deus, o que você me deu, que fica permanente. A cura que você me deu, que esta cura seja permanente. Cuida dessa cura. É por isso da oferta. A terceira coisa, Deus, cada vez precisarei a sua mão poderosa. Estenda isso. Cada vez vou precisar algo a ti, opera mais. A ação de graça fala três coisas perante a Deus. Pode perder a cura porque Deus não protegeu isso. Você não deu a oferta. Você estava doente, ficou curado e a doença voltou. Escuta aqui. Você está precisando do marido. Fizemos oração, alguém apareceu. Mandou a carta na sua família, tornou seu noivo. Você deve trazer ação de graça. Significa, Deus, muito obrigado pelo este homem que você mandou na minha vida como noivo. A segunda coisa que a oferta vai falar perante a Deus, cuida da nossa relação. Para nós chegarmos no objetivo. A terceira coisa que a oferta vai falar perante a Deus, Deus continua a operar. Continua a me abençoar. Para eu casar com este marido. Amen. Conseguiu um noivo. Você não deu a oferta. Amanhã, o homem fugiu. É aventureiro, não é aventureiro. Você que não sabe as coisas de Deus. Ficasse grávida da ação de graça. Não estava a trabalhar. Conseguiu emprego. Da ação de graça. Ação de graça é uma oferta que se dá muito. Você pode ficar na sua casa, analisar a sua vida. Você olhou a sua casa. Você olhou a sua esposa. Você olhou seus filhos. O seu trabalho. Depois de você analisar bem a sua vida, você olhar a vida dos seus colegas, dos seus amigos que estudaram junto. Vou dar ação de graça a Deus. Não sou mais inteligente do que eles, mas veja, a minha vida está correndo muito bem. Tenho a paz da minha casa. O que eu tenho, os outros não têm. Vou trazer ação de graça a Deus. Você pode olhar o seu filho na maneira que está estudando bem, na maneira que tem respeito, na maneira que ele ama a Deus. Vou dar ação de graça.
A paz que você tem no lar. O seu marido, a mulheres mais bonita do que você. Não tem paz com os homens. Hoje o homem dorme em casa, amanhã não dorme. Dá ação de graça. Você foi assistir no óbito. Morreu alguém do seu nível, da sua idade. Um colega faleceu. Você olhar, vou dar Deus ação de graça me protegeu. Poderia ser a minha vez também. Diga ao seu próximo ação de graça, diga-lhe. Bons aplausos. Vamos, Lévitique 3, 1 à 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Allez-y. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Bons aplausos. É uma oferta que Deus disse ao seu servo, o profeta Moisés, de dizer ao seu povo: cada vez vou operar no seu lar, na sua casa, na sua saúde, no seu trabalho, deve trazer a oferta. Aleluia. Muita gente diz: não tem oferta. Não tem oferta para dar. Você tem algo para dar a Deus. Você tem. Se você reparar bem, vai notar que não tenho algo. Na maneira que eu disse, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Tudo que você tem pode trazer como a sua oferta de reconhecimento, para que Deus possa operar mais na sua vida. Você comprou carro, deve trazer ação de graça. Você comprou quintal, deve trazer ação de graça. Você mandou mercadoria na China, chegou bem. Antes de começar a vender, traz ação de graça. Muita gente mandava mercadoria na China, até hoje nunca chegou. Deus está aqui, a minha oferta da ação de graça. Você cuidou da minha mercadoria, chegou muito bem. Está aqui a oferta. Bons aplausos. Oh, não vou falar muito, mas quero operar muito. Jesus, quando veio na terra, chamou essa oferta da ação de graça, oferta de Moisés. Oferta de Moisés. Oferta de Moisés é a oferta de reconhecimento. É a oferta da ação de graça. Oferta de Moisés. Ou oferta de testemunho. Jesus que chamou isso assim. Oferta de Moisés. Ou oferta de testemunho. Mateus 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3. Mateus capítulo 8, no verso 1 até 3. Allez-y. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Bons aplausos pela palavra de Deus. Bons aplausos. Jesus estava em cima da montanha.
Au dessert, nakokita na ye il y a grande multitude. ezalaki na multitude akotepele Estava seguindo Jesus. baza kolanda yesu De repente, apareceu um senhor, emi ndeko moko mobali era leproso. azalaka lepre Este homem tinha lepra. moto azalaki na lepre Apareceu perante a Jesus, ntango abimeli yesu disse a Jesus: ayebisi yesu se quiseres, soki olingi purifica-me, purifie ngai cura-me, bikisanga tira esta lepra longola lepre no meu oyo corpo. na nzoto na nga Jesus disse: yesu ayebisi ye quero. nalingi Jesus lhe tocou. yesu atushe Na maneira que eu faço aqui. ndenge nasalaka Porque eu vou tocar mais. po lelo nakotushe E a lepra na vida de uma pessoa vai desaparecer. lepre na em nome via de moto Jesus. amen Disse a Jesus: ayebisi yesu se quiseres, soki olingi purifica-me. purifie nga Jesus lhe tocou. yesu atushe ye Tá, caiu, tá, vem, pô, ai, tá, pô. O senhor ficou curado. ndeko oyo abiki A lepra saiu. lepre ebimi Escuta. yoka Em Israel, na israele quem tem lepra? moto aza na lepre A lepra foi uma doença incurável. lepre ezalaka maladi moko Não incurable tinha cura. ezalaki na guérison te A lepra. lepre Mas se você tem essa doença mais soki oza na maladi oyo da lepra, Da a lepra. primeira coisa, eloko ya liboso vão pagar o seu nome na lista dos nomes da sua família. bakolongola nkombo na liste ya bato ya famille O seu nome nkombo na yo vai sair ekobima na ekolongwa lista da família. na liste ya famille elongwe E no livro de genealógico, na mpe não na é? livre ya généalogie Vão tirar o seu nome também. bakolongola mpe nkombo na yo E você yo vão te meter fora da aldeia. libanda ya mboka Porque era uma doença tipo da maledição, não tinha cura. ezalaki maladi moko lokola malédiction ezalaki na A guérison te. lepra. lepre O seu nome, nkombo na yo ninguém mutu te vai dar isso mais a seu filho. akopesa so na mutu Mesmo que você é o tio dele. même so oza noko na ye A sua sobrinha estava dizendo: o dia que terei filho, vou dar o nome do meu tio. Mas se o tio tem lepra, nunca a sua sobrinha vai dar o seu nome no filho. cousine na yo aza koloba soki naboti mwana kopesa nkombo noko me lokola noko aza lepre Porque o seu nome está apagado na lista. mpo nkombo eza efface E na o liste seu nome já tem maledição. nkombo eza deja na malédiction E você já está rejeitado. yo oza deja rejeté Você, tipo, alguém já está morto. oza lokola moto moko akufa E deja você vai ser privado na glória de Deus que descia no templo. yo kozala privé na gloire ya nzambe ekita na Não temple pode vir e entrar na igreja. okokota na église te Porque você tem lepra. mpo yo oza na lepre Tem maledição. oza na É malédiction uma doença incurável. eza maladi moko Só você não tem mais importância perante as donc oza pessoas. suna importance te na miso ya bato Só este homem ko mutu oyo tinha esta situação. azalaki na situation ya lepre Passava mal na vida. aza kopasa mabe Vivia fora. abaya kovivre libanda mboka Ninguém aproximava perante ele. mutu te aza kopusa na pembe na ye Considerava rejeitado. babanda considere rejeté Maldiçoado. O dia que encontrou Jesus, mokolo akuta na yesu disse a Jesus: ayebisi yesu se quiseres, soki olingi faça algo. sala eloko moko Jesus lhe tocou yesu atushe e ye ficou curado. abiki Olha o que Jesus lhe disse. sala eloko yesu ayebisa ye Continua.